ficha tá começando a cair cada vez mais. Você vê ali a chamada já na CNN, né? Acenos de Flávio sinalizam que não há blefe. A ficha realmente tá... Assim, não adianta. Choro é livre. Ah, o Flávio! Pois é, né? Esse vídeo aqui é meio longo. Eu quero ouvir... Eu quero realmente ouvir ele quase que na intro. Eu vou dar aqui umas pausas pra gente ouvir. Mas obrigado, Tsuki, por colocar esse recorte. E sem mais delongas, vamos começar com o chororô e a ficha caindo. Dá pra dizer, Bruno, que essa semana o mundo financeiro, a Faria Lima, percebeu que Tarcísio pode não ser viável? Boa noite. Boa noite, Naka. Boa noite a todos que estamos assistindo aqui. Realmente foi um balde de água fria para a Faria Lima em especial. Existia uma expectativa muito alta em cima de Tarcísio de Freitas. Porém, Flávio Bolsonaro, ao ser abençoado pelo pai Jair, que é algo que a gente já vinha conversando e falando sobre o candidato de Bolsonaro, foi realmente um golpe para a Faria Lima com o trade de Tarcísio, que vinha construindo durante aí ao longo de todo o ano. Agora, é importante a gente salientar, Naka, que a questão de Flávio Bolsonaro, ela vai além de um balão de ensaio ou um teste, como a própria Faria Lima julgou no primeiro momento. Apesar das falas um pouco suspeitas de Flávio num primeiro momento, dizendo que teria um preço, logo corrigida dizendo sim, eu tenho um preço que é o meu pai solto e elegível, e aí sim ele pode ser o candidato, se não sou eu, e reafirmou isso diversas vezes, começaram a mostrar alguns sinais. Mas mais do que isso, Flávio a todo momento procura se posicionar para o mercado. E aí, Naka, tem um ponto super relevante aqui pra gente analisar. A preocupação de Flávio em sinalizar e se colocar como um cara pró-mercado é um fator que nos mostrou já na semana passada que Flávio era sim candidato. E por que eu digo isso? Porque quando a gente olha a ação de se comunicar ao mercado, de se colocar como pró-mercado, justamente olhando a reação negativa de mercado, bolsa caindo e dólar subindo, caso Flávio estivesse se colocando como um mero balão de ensaio ou um blefe, como muitos disseram, não teria nenhum atrativo para Flávio se colocar posicionado ao mercado. Por quê? Porque dólar subindo e bolsa caindo, principalmente a questão do dólar, cairia no colo de quem? De Lula, o maior adversário. Sim. E ele a todo momento se preocupou, desde o início, na segunda-feira, logo depois da sexta-feira, que ele foi anunciado, ele se preocupou em se posicionar ao mercado. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, a questão de Silas Malafaia. O pastor Silas Malafaia, que é um aliado histórico. Uma pausazinha aqui. A preocupação também com o mercado, falo pra vocês com conhecimento de causa. Vai sair na imprensa? Não. Mas isso daí também partiu de uma estratégia, aí eu discordo do timing, eu acho que devia procurar o mercado até mesmo depois. A candidatura já pujante, acachapante, acho que devia rodar, falei até ontem, né, com setores que são mais próximos do bolsonarismo. Mas espero que nesse caso a ordem dos fatores não altere o produto, né, como diz na matemática. Então, essa movimentação também foi pra falar o seguinte, ó galera, na boa, vocês estão nesse trade Tarcísio, candidato sou eu, viu? Candidato sou eu, quer começar a conversar? Vamos começar a resolver. Pra galera não ficar batendo cabeça, pra gente não ter que ficar esperando até abril do ano que vem, quando o Tarcísio não se descompatibilizasse do governo. Então assim, vamos cair logo a ficha? Vamos acordar? Vamos? Bora? Vamos trabalhar? Vamos tirar o Brasil do buraco? De Bolsonaro e do bolsonarismo, vem fazendo duras críticas à pré-candidatura de Flávio, dizendo que Tarcísio seria melhor ou até a Michele. Isso é outro sinal muito relevante. Por quê? Porque se fosse um real plano, pensando em depois entregar esse bastão para alguém do Centrão, de forma alguma, os atores principais não estariam combinados minimamente para ficar quietos. Nem para se posicionar a favor, mas ao menos para ficarem quietos, que não é o que está acontecendo. Então esses... Né? Qual a lógica do Silas Malafaia ficar batendo cabeça, ficar reclamando do Flávio se o Flávio não for candidato? Não faz sentido nenhum, gente, sabe? É duro você ter que ficar aqui, né, semana após semana, falando, ó, candidatura que começou, viu? Acorda, imprensa. Dois elementos a gente tem visto com muita atenção, que nos mostram desde a semana passada que não é blefe, mas existe ainda um pequeno lado ali do mercado que ainda acredita nessa possibilidade de Tarcísio poder ser o candidato mais pra frente ali em março e abril. Não é o que a gente acredita no momento, pra nós, e pelo que o mercado grande parte entendeu, inclusive Flávio tem feito conversas constantes com o mercado nessa semana, inclusive com participação em podcasts, etc. A gente tem a tese que Tarcísio não é candidato e sim candidato a governador de São Paulo. Qual é a atração, a capacidade eleitoral de Flávio? Os números vieram aquém do que vocês na fato estavam esperando? É uma candidatura menos robusta do que se esperava? Ou ainda uma longa jornada ele pode conquistar os eleitores? Esse ponto é excelente, Naka. Realmente existe uma longa jornada, mas muito positiva para Flávio. Por que eu falo isso? Porque os números, logo de partida, esse arranque de Flávio, carregando o sobrenome, mostrando que quem tem voto é Bolsonaro, e vai por água abaixo aquela ideia da direita se organizar em torno de um nome, ter uma intenção da direita, mostra que ainda, de um lado, quem tem voto é Lula, quem tem voto do outro lado é Bolsonaro. Flávio conseguiu carregar muito essa questão do voto, então ele já entra muito forte. Inclusive, um parênteses importante, muitos diziam que esse teste de Flávio seria até a pesquisa sair e mostrar que ele não era tão competitivo. Não só veio extremamente competitivo, como veio liderando. E mais, deixou principalmente Tarcísio muito atrás, mostrando que Tarcísio, na verdade, tinha votos ser candidato de Bolsonaro, e não como um candidato independente. Na disputa contra o Bolsonaro e o bolsonarismo, Tarcísio ficou para trás. Isso mostra a relevância que Flávio tem e que o sobrenome Bolsonaro ainda tem. E mais do que isso, um ponto muito relevante pra gente analisar é a rejeição de Flávio Bolsonaro. Ela é a mais alta perante todos os candidatos, inclusive seu maior adversário Lula. Agora, a rejeição de Flávio é algo que ele vai trabalhar e já está trabalhando desde o primeiro dia para reduzi-la. Então, a partida é muito, muito forte. A gente não esperava uma arrancada tão grande em tão curto tempo, mas a gente já esperava que o abençoado seria o cara mais competitivo que iria pro segundo turno. E no segundo turno, Naka, é Lula versus anti-Lula. Flávio Bolsonaro vem e vem forte, apesar da rejeição. Essa disputa aqui de Lula versus anti-Lula nos trará um cenário em 26 muito similar ao que a gente viu em 2022. Oi, gente, pegando mais uma vez essa questão da rejeição. Sabe, quando você olha assim o perfil das pessoas, pro Flávio é muito mais fácil, é muito mais simples. O brasileiro não tem memória. Se forem querer pegar as coisas do governo Bolsonaro pra usar contra o Flávio, cara, o povo nem lembra o que aconteceu, vai ficar naquela. O povo lembra agora o que tá acontecendo era Lula.
Aí você pensa o próprio Jair. O Jair tem o jeitão dele. Não muda por nada. O Flávio, você tá vendo aí, ó. Tem que botar a plaquinha. Estamos há 20 dias sem polêmicas, sem imprensa levantando narrativa contra ele. Não consegue. Não adianta. Pode chorar. Não consegue. Tem a cabeça mais jovem, então o cara consegue se olhar pra um lado, olhar pro outro, se reposicionar. Você consegue ver o Lula conseguindo reduzir a sua própria rejeição. Sim. Situação pro Flávio, bicho, a galera quer olhar por uma ótica e forçar uma narrativa com viés de confirmação. Vamos quebrar a cara. Quando for 1º de janeiro de 2027, estiver lá em Brasília, na posse, vou tirar onda com todos esses jornalistas. Vou bater foto lá e falar, e aí, blogueiro? E aí? Chora mais. Aí ele falando do Silas Malafaia, né? Tava ali chorando pitanga pra Mônica Bergamo. Malafaia diz que Flávio arrancou a candidatura do pai fragilizado na prisão, né? Agora assim, ó, todo mundo sabe que prenderam Bolsonaro pra extorquí-lo. Ele foi sequestrado, extorquido, tá sendo torturado. Aí, pra quê? Pra indicar o candidato do Centrão. Se isso acontecesse, o Malafaia falou que é isso aí mesmo, é bom. É porque Bolsonaro rejeita, e o pior, você vê até mesmo pessoas na esquerda, tipo o Rui Costa Pimenta do PSOL falando, cara, eles fizeram de tudo. Ó, a gente vem comentando essa questão de Bolsonaro, nessa perseguição, essa tentativa de extorsão há mais de um ano. Tá todo mundo vendo, pra forçar Bolsonaro, ó. Talvez se você escolher o candidato do sistema, o sistema não vá pra cima de você com tudo. Bolsonaro vai, peita, bate de frente, com toda a imprensa falando que, bicho, o mais fácil pro Jair é apoiar o sistema, ele vai lá e peita. Mas o Silas Malafaia é o contrário, não, ele se aproveitou do pai fragilizado. Eu não consigo entender, porque assim, se o cara tá fragilizado, eu acho que Bolsonaro, ele apostaria no quê? Numa tentativa de fugir do cerco, né? Se ele tivesse fragilizado, ele ia tentar fugir do cerco. E não apoiar o filho dele pra bater de frente ainda mais com o regime. Não faz nenhum sentido, pô, essas coisas, sabe? É umas falas de maluco. Aí, na mesma linha do Silas Malafaia, vem o Ciro Nogueira. Renata diz, né? Parece que o Ciro Nogueira aí tomou um puxão de orelha do Dedé. Dedé ligou pra ele, deve ter ligado, falou, Dedé, fala alguma coisa aí, tá, Ciro Nogueira. Olha, ó, se fica claro em março que Flávio vai perder a eleição, Bolsonaro não vai arriscar. Vem cá, como é que fica claro que perde a eleição? Como é que fica claro? Tava claro que Bolsonaro perdia a eleição em 2018. Como é que fica claro? Tava claro que Alckmin era super competitivo em 2018. Aconteceu o quê? É um bando de idiota, sabe? Não tem como. Não tem como. Não tem nem como provar isso. Fala de gente idiota. Aí o Ebert fala, né? O problema da terceira via é querer que Bolsonaro simplesmente abra mão do seu capital político a troco de nada. E fique lá mofando na cadeia, sendo torturado, enquanto cumpre pena de uma condenação injusta perpetrada em um processo político. O candidato que representa isso jamais me representará. Pois é. Eu não preciso nem falar. Mais uma pesquisa. Tá vendo ali as linhas? A do Lula variou na margem de erro. Os outros também variaram na margem... Quer dizer, o do Cado não variou na margem de erro não, viu? O Cado já perdeu 3 pontos. A margem de erro é 2,5 nessa daqui, ou é 2 pontos. Mas enfim, se você parar pra ver, todos os candidatos da terceira via desidrataram. O Ratinho Júnior caiu bastante também, viu? Só o Flávio Bolsonaro subiu. Em 18 dias. Mal começou a receber apoio. Ah, não. Não tá claro se o Flávio é viável. Tá não, Ciro Nogueira. Tá não.